Bom, Pedro, bem-vindo, então, a essa nossa entrevista, né? E bem-vindo a todos, claro, que estão aí assistindo a gente. A gente está trazendo aí mais um conteúdo legal aí para quem está navegando ou vai navegar, né? Que é um assunto para quem ainda está precisando entender como navegar efetivamente sem instrumentos, né? O nosso convidado hoje é o Pedro Jovichelevich, e ele que é engenheiro agrônomo e é especialista, no entanto, em navegação sem instrumentos, navegação que se pode dizer astronômica. Boa noite, Pedro, como é que vai? Tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, Luiz, obrigado aí pelo convite. Legal. E, então, é uma navegação que tem o astronômico como componente principal. Mas não somente isso, também tem todo o resgate da observação da natureza de uma maneira mais efetiva, né? Mas o componente astronômico, observação da Lua, dos planetas, e astronômico também a gente pode falar o Sol também, né? Como um astro, né? Então, durante o dia é o Sol que é o nosso astro que nos guia, né? E durante a noite, a Lua, os planetas e as estrelas. Mas eu vou falar mais da navegação astronômica. Normalmente a palavra navegação astronômica é usada no contexto da navegação usando o sextante, com aqueles cálculos complexos, com aquelas tabelas, que muita gente não tem dificuldade, né? O famoso almanaque náutico. Almanaque náutico, né? Lógico, isso vai dar uma precisão, né? Toda essa questão da navegação astronômica com sextante, ela te dá uma super precisão, mas ela é complexa. E eu vou falar mais da navegação astronômica do ponto de vista de utilização, da observação da posição dos planetas, das estrelas, da Lua, e isso como um guia para a direção, como se fosse um elemento importante seria a bússola astronômica, né? Se você não tinha bússola antigamente, como que as pessoas navegavam? Como você acha os pontos cardeais, a direção, sem você ter uma bússola, né? Então, isso é a bússola astronômica, né? Certo. Isso é um conceito básico, né? Que vem, então, da tradição dos polinésios, né? É o mais importante, né? O mais confiável que a gente tem em termos de navegação, caso você tenha algum problema também, né? Afinal de contas, nem sempre os equipamentos não são sempre confiáveis, né? Acho que com certeza, por mais que eu acho que a evolução da tecnologia cada vez maior, né? E antigamente você tinha pouca gente tinha GPS, hoje qualquer um tem, qualquer celular tem, né? E equipamentos náuticos ainda mais desenvolvidos ainda, mas a gente sabe que há problemas que podem causar, ou um problema do próprio equipamento que você tem, né? Ou uma falta de bateria, ou uma influência externa no próprio sistema de satélites, né? Que guia o GPS. Então, e se você não tem domínio de nenhum outro conhecimento, você realmente vai ficar difícil de se localizar, né? E são conhecimentos, alguns deles muito simples, que demandam apenas uma observação, né? E muita coisa até a gente pode usar, não somente até nem na náutica, né? Hoje tem pessoas que trabalham, por exemplo, você fazer uma caminhada num ambiente natural, ou até tem algumas pessoas que trabalham, você vai caminhar, por exemplo, num deserto, que é como se fosse um mar, né, quase, né, só que um mar de areia, né? Exato. Então, você pode usar isso de diversos momentos da sua vida também. Você é engenheiro agrônomo, né? Então, como é que foi essa conexão com a astronomia, Pedro? O que fez você olhar para o céu e tanto quanto, digamos assim, né, dada a sua formação, é a Terra? Como é que foi essa transição? É uma boa pergunta, né? É que eu, assim, desde que eu fiz faculdade na Exalc USP, eu tive contato com uma linha de agricultura chamada agricultura biodinâmica, que é uma agricultura que surgiu no início do século XX na Europa Central. Ainda até esse momento é pouco conhecido no Brasil, mas na Alemanha, a Suíça, esses países é bem conhecido você encontrar produtos que são biodinâmicos, que tem todos esses princípios da agricultura orgânica, sem agrotóxicos, sem veneno. Mas, além de tudo isso, dessa questão natural, a biodinâmica incorpora outros princípios, e um desses princípios é a utilização de ritmos astronômicos nas práticas agrícolas.
E aí eu tive contato com isso, fiz um curso, fiz uma formação biodinâmica na década de 90, e aí tinha um professor de astronomia. E eu nunca tinha tido esse contato. Se apaixonou. Foi paixão à primeira vista. Foi paixão à primeira vista. A gente fez umas observações, era na área rural, isso foi em 93, 92, acho que 93, e aí a partir desse momento não tinha esses softwares, esses apps, né, não tinha nada disso. Eu comprei um livro chamado Atlas Celeste, do Rogério Mourão, que é um grande astrônomo aí brasileiro, já falecido, que foi um dos grandes educadores em astronomia no Brasil, do Observatório Nacional aí do Rio. E aí, por conta própria, usando e tinha vários mapas celestes, né, de cada mês, eu fui estudando sozinho, então já faz aí quase 30 anos, que eu fui estudando, e depois essas tecnologias ajudam, hoje tem softwares, né, de celular, de computador, que facilitam bastante também, e comecei a me envolver, e aí depois de formado, alguns anos depois, eu decidi fazer um mestrado na universidade, na Unesp, de Botucatu, estudando realmente se a influência da Lua, especificamente, porque para você fazer um estudo estatístico, né, complexo, né, ter tantas variáveis, então eu escolhi estudar a influência da Lua, os ritmos da Lua na cultura da cenoura, em uma área de manejo orgânico e biodinâmico. Então, fiz uma tese de 2 anos e meio, que aí me dediquei bastante e aprendi muito, tanto de um lado como de outro, e inclusive na minha banca da tese estava presente um astrônomo profissional no Instituto Astronômico e Geofísico da USP, e 2 agrônomos, né, da universidade. Né? Foi muito interessante para mim. Eles não se entendiam muito, são 2 linguagens foi difícil, muito mas casar, né, os gênios. Astronomia e agronomia não tinha muita ligação para eles, mas para mim tinha, e eu realmente percebi, deu resultados, principalmente das fases da Lua, deu resultados estatísticos bem interessantes. Entendi. E na verdade você estava aplicando ainda, para a terra, né, para o cultivo, e você continua aplicando ainda hoje, né, na sua profissão, você ainda dá consultoria ou presta serviço para esse tipo de aplicação da astronomia, né? Inclusive a instituição que eu trabalho, que chama-se Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, ela edita já faz muito mais, quase 30 anos, um calendário astronômico agrícola, né, que junta esses ritmos astronômicos com a agricultura. E já faz aí desde uns 20 anos que eu sou responsável por editar esse calendário. E é bem conhecido no meio da agricultura, da agroecologia, né? Mas é focado totalmente em relação à agricultura e não em relação a outros temas, né? O que aconteceu foi que, em 2008, eu também tive um contato que eu nunca tinha tido antes, foi meu primeiro contato com a vela. Isso que eu ia te perguntar, como é que você levou isso, né, para a navegação, para o mar, quer dizer, como é que você descobriu, porque, né, aí você viu uma outra aplicação para essa sua ciência, né? Inicialmente eu aprendi a velejar, isso em 2008, com um pequeno barco, um roller, tipo um laser assim pequenininho, fui aprendendo de outros barcos, e o barco que eu, depois, até o barco que eu tenho mais recente, é um barco que tem essa coisa da tradição polinésia. Ele não é um catamarã, é um trimarã, mas lembra um pouco, né? E aí eu comecei a perceber que as coisas tinham ligação, né? Como navegar sem usar gasolina, sem usar motor, estou usando vento, coisa natural, de repente astronomia, você vai navegar, né, para acampar em alguns lugares que céu maravilhoso. E aí eu comecei a estudar a navegação, inicialmente a navegação astronômica mais tradicional, com sextante, fui atrás de livros, tentei procurar cursos, muito difícil, né, ter alguém que dá curso vivencial mesmo, né, super muita coisa em livros, coisa da Marinha, né, uns livros antigos, mas eu comecei a estudar, mas eu achei meio complicado também. Eu achei muito complicado, depende de muitos cálculos, né? O almanaque náutico, essas tabelas todas, e para você ter uma precisão, eu comecei a achar que era muito complicado. E, ao mesmo tempo, astronomia, além de digitar o calendário, eu vinha dando aula, eu tirei um curso, que eu já fiz em vários estados, mais de 30 cursos, para mostrar como que usa isso na agricultura, mas, ao mesmo tempo, eu comecei. A minha filha, inicialmente, eu tenho 3 filhos, mas a minha filha mais velha,
Ela estava no 6º ano e tinha aula de astronomia. Aí eu falei, bom, eu vou ajudar o professor. E aí isso já faz mais de 10 anos que todo 6º ano da escola aqui onde eu moro, eu ajudo os professores. Olha que barato, cara. E aí depois, alguns anos depois, me veio a ideia, peraí, mas como que, vamos... chega o 7º ano na escola, eles tinham as grandes navegações. Era totalmente teórico, né? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos levar a escola, os alunos do 7º ano para velejar. Que isso, cara. Isso numa represa aqui no interior, né? A represa Jurumirim. E aí, ao mesmo tempo, eu fiz uns equipamentos desses mais antigos, antes do sextante ainda, né? E comecei a mostrar para os alunos, e aí a gente levava eles no barco, pouco tempo, né? Porque eram muitos alunos, né? Começava a explicar um pouquinho da direção do sol, direção do vento, e começar a falar sobre tudo isso, né? E tenho feito isso também já faz uns 10 anos também. Todo 7º ano eu levo lá na represa para velejar. Já tem pelo menos, então, esses 10 anos aí de experiência lecionando, né, ministrando aulas sobre astronomia no contexto da navegação também, né? Quer dizer, como que isso aconteceu na história moderna, né? Na era moderna, as grandes navegações e tal. E como é que veio o interesse pela navegação polinésia, né? Quer dizer, como é que isso então, transitou? Isso foi interessante. Isso aconteceu, se eu não me engano, foi em 2017, que eu estava ali no jornal, que é um caderno do New York Times, em português, e tinha uma notinha pequenininha que tinha, então, um barco chegando, e estava vindo para o Brasil, naquele momento, coincidentemente, estava atravessando o Oceano Atlântico e contando isso aí da navegação, sem instrumentos. Falei, nossa, que coisa incrível. Aí tinha o site, aí que eu fui atrás. Naquele momento, então, eles estavam fazendo uma sincronavegação, né, de 3 anos, e por mares, que eles estavam acostumados a navegar só no Oceano Pacífico, né? Então, naquele momento, especificamente, eles estavam atravessando o Atlântico, passaram aqui no Brasil, em Natal, no Rio Grande do Norte. Eles vieram da cidade do Cabo até Natal, mas pouco divulgaram no Brasil naquele momento. E de Natal subiram até os Estados Unidos, né? E depois voltaram para o Havaí. Como e aí chamava? o barco chamava Roculea. Roculea com H, né? H-O-O. Roculea é o nome de uma estrela que é conhecida assim mais no Ocidente como Arcturus, da constelação do Boieiro, uma estrela bem forte que indica a direção norte para a gente aqui que mora aqui no sul, e é muito importante para quem mora no Havaí, que da onde eles vieram esse barco, porque isso é chamada a estrela zenital, é a estrela que fica num zênite para quem mora no Havaí. Perfeito. E, então, é uma referência para eles. Quanto mais eles estão viajando lá do Tahiti para o Havaí, e aquela estrela vai aparecendo no norte, vai subindo, 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 ele está chegando perto de casa. Então, tinha um montão de coisas nessa viagem deles. Eles ficaram nos Estados Unidos um pouquinho, e aí o que eu acompanhei bem em detalhes, porque o que aconteceu? Eles estavam no barco, um catamarã bem grande, devia ter umas 15, 20 pessoas. Eles trocavam as equipes, né? E no final e tinha dentro, eles tinham um sistema de internet que você podia acompanhar, né, à distância, e eles não usavam isso só como uma segurança, né? E eles faziam falas, né, pela internet de vez em quando. E aí eles foram, onde acompanhei em detalhes, que foi muito interessante, foi muito incrível, eles foram dos Galápagos até a Ilha de Páscoa. Então, como você consegue fazer uma trajetória dessa? A Ilha de Páscoa é um alfinete, né? Não tem nada muito perto, é tudo longe, né? E como você consegue chegar num tipo de navegação assim? É lógico que não é uma navegação linear, eles vão demorar muito mais tempo para chegar do que fosse uma navegação com GPS. Eles conseguiram chegar, conseguem chegar, né? Então aí tem toda uma série de conhecimentos aí, de observação, e não é uma coisa que você faz de qualquer jeito, tem que planejar muito bem o que você quer fazer, né? Conhecer muito bem, não somente a questão astronômica, mas também as correntes, né? O meio todo, né? Não é todo só... o meio, né? E depois mais próximo, né? Como que os ventos, por exemplo, um dia está nublado, o que você vai usar como referência? Tem a questão das ondas, swell, ventos.
mas chegando perto da ilha, tem observação de nuvens, observação de pássaros, observação de plantas, que chegam insetos, né? São muitos indicadores que a pessoa que coordena isso, né, tem que estar muito, muito concentrado e conectado com o ambiente, né? Eu te perguntar, quer dizer, você acha que então hoje isso ainda é, quer dizer, relevante, né? Hoje, ainda hoje você consegue trazer essa importância, né, dessa navegação para o contexto de eletrônicos, essa profusão de informação, internet, ainda é uma informação importante, uma relação importante que o navegador teria que cultivar, não é isso? Eu acredito que sim. Eu acho que tem dois lados, né? Você tem um lado, vamos dizer assim, um pouco mais romântico, que é você resgatar um conhecimento histórico, para quem gosta de coisas. Porque hoje a gente está tão conectado no eletrônico, de repente se dá uma desconectada e ficar só na observação natural, isso também faz bem para a nossa saúde mental, né? E anímica. Então, isso tem esse lado, né? Para a educação também de jovens, né? E isso é muito interessante. Esse pessoal do Rocolé tem todo um trabalho de resgate, não só da navegação. E hoje eles recuperaram toda a cultura havaiana. Então, hoje, a questão da planta que você usa na alimentação durante uma navegação, que planta que aguenta ficar sem geladeira, né? Inhame, por exemplo, né? Quais são as plantas que você faz o mastro, que você faz a vela? Tem toda uma história que eles montaram hoje. Olha a agronomia de novo. A agronomia de novo. Porque, na verdade, é uma cosmovisão, né? Você junta tudo, né? Tudo tem o que relação. nós deveríamos fazer com as ciências, né? De repente até fica aí para um outro papo, mas eu acho que é uma visão mais holística, né? Da navegação, sim, do ser humano, da sua relação com o meio, etc. Né? Já que a gente está falando que o navegador, uma coisa que a gente privilegia tanto é esse contato com a natureza, né? Por que não tentar expandir esse contato, né? Acho que isso é maravilhoso. Eu imagino que muitos povos aqui nossos do litoral, né? Os caiçaras aqui mais no sudeste e outras populações tradicionais no Nordeste, né, no Norte, com certeza tinham muitas desses conhecimentos, né, também, né? Não para navegação, às vezes, tão longe como os polinésios, mas na navegação costeira, né? Que também prescinde, né, de um monte de informações, né, desse tipo, né? Então, acho que é... Agora, uma outra coisa que é importante, um outro ponto de vista, que até tem uma apresentação para fazer, que justamente começa com esse tema, né, que é quando os sistemas eletrônicos entram em colapso por algum motivo real, né, e como a gente poder, então, ter um conhecimento básico desse para, por exemplo, nos dias de hoje, a gente poder conseguir navegar. Eu lembro que o Amir Klink, num dos livros dele, acho que quando ele fez aquela circunnavegação pela Antártica, né, que ele passou por todas as longitudes, né? E naquele momento estava tendo, não sei se era a Guerra do Kuwait, qual guerra que era no Golfo Pérsico, né? E aí o sinal de GPS já não é um sinal que tinha, né? Em alguns momentos não tinha um sinal. Ele tinha que ter, e fazia, no caso ele usava muito navegação astronômica, né? Ele tinha bastante conhecimento, e tem, né? Uma pessoa que tem muito conhecimento. Mas você tem que ter esse conhecimento numa situação, né? Principalmente de navegação de alto mar. É verdade, você não pode depender única e exclusivamente, né? Era o que eu ia te perguntar, né? Como é que você vê essa aplicação, mas acho que a resposta é quase automática nesse sentido, né? Quer dizer, além desse romantismo que você mencionou, e de a gente retornar às origens, né? Fazer uma coisa antiga, também ter um conhecimento mínimo e como você diz, né, talvez nem tão complexo assim, mas necessário para quando você precisa realmente safar ali alguma coisa, né? Ou se posicionar emergencialmente, enfim. Você falou que você trouxe uma apresentação, né, para gente. Quer dizer, uma palhinha aí do que seria um curso de navegação sem instrumentos, né? Mostra para gente aí, então, Pedro, para gente, o pessoal ver o que você está querendo dizer em relação a isso. Pode que a gente vai... Olha lá. Então, eu acho que a primeira questão, que eu estava voltando a essa questão do eletrônico, né, é interessante que recentemente eu vi numa reportagem que resgata esse evento histórico que ocorreu em 1859, o evento de Carrington,
que foi uma grande explosão solar, uma tempestade, né, solar, e isso ejetou uma grande quantidade, né, de energia que causou esse efeito da aurora boreal, que é mais comum, né, na região lá do norte da Noruega, em altas latitudes. Imagina, isso atravessou a América do Norte inteiro e foi visível até na Colômbia, que é quase na linha do Equador. E naquela época, o único estrago que fez do ponto de vista de tecnologia foi nos telégrafos, que é o que tinha disponível, algumas faíscas nos escritórios. Sim. Agora você imagina se isso acontecesse hoje. Se isso acontecesse hoje, simplesmente os satélites seriam afetados, toda a nossa comunicação via internet seria afetada, mesmo transformadores de energia elétrica, dependendo da intensidade, seriam afetados, né? Então, imagina você ficar alguns dias sem abastecimento elétrico, internet e comunicação. Seja para a sociedade moderna, é um caos, um colapso total, né? Vai ter gente que vai pirar aí sem celular. Não dá para fazer compra com cartão, nada. Exatamente. Mas, se você está no mar, nesse momento, o seu GPS não vai funcionar, né? O pior de tudo realmente vai ser o posicionamento, né, global, é verdade. Mas se você, então, voltando a essa questão histórica, né, você vai ver, antigamente, todas as populações tradicionais, aqui as nossas populações que tem aqui na América Latina, os Incas, os Maias, Tijuanacas, e os pavilhões egípcios, tudo era feito pela astronomia. O ritmo astronômico não era só nem agricultura, nem navegação, mas era também as festas tradicionais, né? Tudo, a política, tudo era baseado, né? E, por exemplo, aqui é um templo boliviano, que a porta tem a ver com o solstício, né, quando a luz do sol bate nessa estátua, né, assim como Stonehenge na Inglaterra, né, então todo esse conhecimento dos maias, né, era muito importante no dia a dia, né, e a astronomia foi saindo, foi se distanciando. Hoje a astronomia é uma ciência que está olhando só a galáxia, os exoplanetas, tudo o mais longe possível, não tem relação com o nosso dia a dia mais, né. Você pegar aqui nossos índios guaranis, por exemplo, né, essa aqui, eles têm uma visão que é diferente do que a gente vê as estrelas, que eles chamam aqui da constelação da Ema. Ema, né, tipo um avestruz que tem aqui no Brasil, né, pequenininho, menor, né, que corre mais em Goiás, na América Central. Já teve até em São Paulo, né, mas o desenho dela que pega aqui Cruzeiro do Sul aqui em cima, Alfa e Beta Centauro, aqui pega Antares, que é a constelação de Escorpião aqui no pé. E é uma mega constelação que indica, você vê que interessante, né? Para eles, quando essa constelação surge ao anoitecer, em junho, na segunda quinzena de junho, no leste, indica o início do inverno para quem mora no sul do Brasil, ou o início da estação seca para os índios no norte do Brasil. Então, as populações tradicionais indígenas têm um conhecimento bem grande de utilização das constelações para referências, né? Seja para agricultura, para pesca. Quer dizer, já olhavam para o céu muito para ter esse convívio, né, com a Terra também, né? E com essas referências dos animais deles, né? Porque o nome da constelação é uma outra. Porque na verdade, a estrela está lá para todo mundo, né? O desenho que você dá, cada um dá o seu. Se quiser, né? Se tiver na Austrália, eles vão, com certeza tem constelação do canguru. Justamente, seria interessante, né, buscar essas coisas, mas eu acho interessante isso, porque é uma construção puramente, como diz, cultural, né, você está ali dentro do seu espectro de animais, do seu mundo, né, bacana. E aí você tem um conhecimento interessante também, que hoje é muito difundido na televisão, né, nessas várias séries, falando dos vikings, né, isso aqui é uma foto que eu tirei de uma série chamada Vikings, né, que eles mostram isso, que realmente foi comprovado hoje pela arqueologia moderna, que quem chegou primeiro na América não foram os portugueses, né, e sim os espanhóis, né, mas sim quem chegou primeiro foram os vikings, no ano 1000, ou seja, 500 anos antes, né, da descoberta da América. Naquela região bem ao norte, mais ou menos na região da Península do Labrador, no Canadá, tem resquícios de uma ocupação e não se sabe por que não ficou, não voltaram mais lá, né? E eles utilizavam esse tipo de instrumento, que é você navegar pelo Sol, né, pela sombra do Sol. Ela diz, tem um pino aqui, e essa sombra do pino é maior ou menor, dependendo se você está na latitude, está subindo na latitude ou está descendo na latitude. Então, é uma maneira de você saber a direção pela latitude, né?
de uma maneira bem simples, né? Isso foi um instrumento que eles usavam naquela época, né? Que pode ser feito facilmente num barco, você ter uma construçãozinha dessa, dar uma adaptada e ter um pino, poder observar a sombra e ver o que acontece de um dia para outro, né? Com certeza. Quer dizer, não precisa de muita informação, né, para você, quer dizer, muitos instrumentos para você fazer esse tipo de observação. Por exemplo, para você ter uma ideia, se você pegar um instrumento desse e você vê a observação, cada dia que passa, o tamanho da sombra, quando o sol do meio-dia, né, aquele sol que a gente chama meio-dia verdadeiro, que é o momento do dia em que o sol está mais alto no céu, ele vai formar sombras de diferentes tamanhos. Só não vai ter sombra para quando o sol estiver no momento, depende da latitude que você está. Aqui em São Paulo, só no solstício de verão. Mas no sol do meio-dia, sempre a sombra aponta para o sul verdadeiro. Então, é uma maneira de achar o sul verdadeiro, e aí você acha o resto dos pontos cardeais, né? Já é uma dica, né? Quer dizer, você já achou. É uma dica bem simples, né? Uma importante referência para navegar, né? Pelo menos durante um período do dia. Nesse momento, e depois você vai acompanhando ao longo do dia, né? Para manter aquela relação. Aqui, por exemplo, é um desenho de um equipamento muito antigo, usado pelo Vasco da Gama, quando ele estava, né, navegando as Índias, que é a placa de Alquemal, a tábua da Índia, que é uma coisa. Também você pode adaptar hoje em dia com um pedaço de papel, papelão. Você usa uma placa que você usa para medir com o tamanho de um barbante, uma certa direção, uma altura de uma estrela, muito usado principalmente para a estrela polar, mas também pode ser usado para outras estrelas, né? Não sei se todo mundo sabe que no hemisfério norte a estrela polar tem a grande vantagem de ser uma estrela que não muda de posição, né? Ela mantém a altura, naquela mesma latitude, ela tem sempre a mesma altura, né? Então eles marcavam aquele nome das cidades e a distância desse pedaço aqui de madeira em relação ao barbante, em relação ao nariz da pessoa, tinha toda uma maneira de medir, mas a latitude de determinado lugar. Então, você está no Oceano Índico, vamos pegar aqui no norte, né? Você está no Oceano Atlântico Norte, você está aqui é Lisboa, tem essa distância, então a estrela polar ela vai estar no Oceano Atlântico numa altura, por exemplo, 40 graus, que em Lisboa, por exemplo, é 40 graus, então você está lá, você mediu 40 graus no Atlântico Norte e você sabe que está na mesma latitude de Lisboa, coisa desse tipo, né? De uma maneira, lógica, isso que é sempre navegação estimada, nunca tem uma mesma precisão de um equipamento eletrônico, né? Toda a navegação foi sempre estimada, né? Os portugueses chegaram aqui na América com navegação estimada, eles não sabiam longitude, tinham uma noção da latitude, mas não longitude. Esse é um equipamento também muito simples de fazer, principalmente, assim, você tem para medir a altura de estrelas, né? Que é um astrolábio, que dá para fazer isso com papel, com barbante, com pêndulozinho, com peso de pedra, né? Assim, uma coisa simples de fazer, não tão sofisticada como esse desenho, isso aqui é uma coisa mais artística, né? Que era feita na década do século XVI, né? Mas você pode fazer de uma maneira bem adaptada, simples, hoje, com papel, um lápis e um barbante e uma pedra, né? Quer dizer, usado aí, muito tempo atrás, né? Assumia que estava até extinta, né? Quer dizer, o astrolábio, imagina, eu conheci o astrolábio aí como uma coisa, o avô do sextante e uma coisa absolutamente arcaica, né? E, na verdade, não é bem assim, então, né? Numa situação de necessidade, o princípio dele é simples e pode ser muito útil, né? Para calcular a altura de um astro. Perfeito. E o sextante é uma coisa bem mais sofisticada, né? O sextante, que é o atual sextante, né? Que é usado para medir a altura do Sol e das estrelas, ele tem uma série de espelhos, uma série de regulagens, que aí é um equipamento sofisticado, equipamento caro, que pouca gente vai saber usar ele e vai ter isso disponível no barco. Você tem que ter também o almanaque náutico junto. Eu acho que é super importante estudar a navegação astronômica tradicional, né? Para quem se interessa, porque isso vai te dar uma precisão da tua latitude e longitude. A navegação sem instrumentos, ela trabalha com navegação estimada, então você nunca sabe exatamente onde você está, você sabe para onde você está indo, né? Você tem que sempre estar corrigindo essa direção, que é diferente da navegação com sextante. Perfeito. Então, justamente isso, que vem aí veio essa pergunta, né? Como que os navegadores polinésios, sem usar o sextante, sem usar nenhum desses instrumentos,
conseguiam fazer grandes navegações. Grandes navegações, eu estou falando do Havaí até a Micronésia, até o Tahiti, né, por exemplo, são acho que 4.000 milhas, né, do Tahiti até a Ilha do Páscoa, né. Atravessar um oceano, né, o Pacífico é o maior oceano que a gente tem, então... É impressionante o que eles conseguiam fazer, né, nesses catamarãs à vela, né. Então, a base do trabalho dele é essa que eles chamavam de bússola astronômica, né, que simplesmente é você dividir você pode fazer isso de uma maneira bem simples, né, você divide primeiro em 4 partes, né, depois divide de novo em 4 partes, vai dividindo até você chegar a 11,25 graus. Então, 11,25... Oi? Um pedaço de papel aí dividido... Um pedaço de papel, você riscou, você dobra o pedaço de papel 2 vezes, abre de novo, já tem a linha, né? Certo. Já tem essa linha e essa linha. Aí você risca. Aí depois você divide no meio aqui, depois divide no meio aqui, depois divide no meio aqui, depois divide no meio aqui. Vai dividindo. Certo. Até... Aí a precisão depende de quanto você dividir, né? Você pode dividir 45 graus, você pode dividir 22,5, pode dividir 11,25. Eles usavam, os polinésios, 11,25. Então, para cada 11,25, eles davam um nome, né? Tinha o nome de cada setor, aqui esses 4 setores, vamos dizer assim, e cada uma dessas tinha um nome tem um nome na língua polinésia, né? Eles usavam esses 11,25 graus. E aí você, sabendo achar os pontos cardeais, seja pela estrela polar, seja pelo Cruzeiro do Sul, seja pela posição do Sol, você localiza essa bússola, né? Que eles, na verdade, usavam muita coisa, não era no papel que eles usavam, né? Eles usavam umas pedrinhas, né? Algum material de fibra, de planta, né? E muita coisa memorizável, né? A navegação polinésia é totalmente baseada também na história e na memorização, né? Então, por exemplo, né? Eles aprendiam a medir ângulos usando as mãos, né? Um dedo, uma mão aberta, mais aberta, 2 dedos. Então, você tem que treinar isso, né? Ângulo de 20 graus, 15 graus, 5 graus, 2 graus. Se você treinando isso, lógico que não vai ter uma precisão de um equipamento consistente, mas é um treino, né? De você medir essas distâncias, esses ângulos, para você usar como referência. Então, ou seja, o instrumento é sua mão. Não, é interessante porque você também aprende a lógica, né? Por trás dessa navegação, ou seja, o que está medindo, né? Independente de ser preciso ou não, é uma medição, é um cálculo que você está buscando para alcançar uma posição, né? Como é que é isso? Exatamente. Então, se eu localizei a estrela polar, aí eu vou medir com a minha mão quantos graus eu tenho em relação ao horizonte à estrela polar. Aí eu consegui aproximadamente chegar lá em 37 graus, então eu estimo que eu esteja na latitude 37 graus. Pode ser que eu esteja na 38,2, né? Então, assim, tem uma diferença, lógico. Mas você tem que fazer isso constantemente, né? A precisão tem a ver que você não usa só um método, tem que usar vários métodos, né? Um vai corrigindo o outro, né? Que legal. Isso. Uma coisa muito interessante para quem mora no hemisfério sul, que a gente não tem disponível a estrela polar, que facilita, né, achar a latitude, a gente tem o Cruzeiro do Sul, que uma boa parte do ano ele fica visível à noite, às vezes em horários diferentes, né? Agora, por exemplo, nesse momento, né, do ano, logo que escurece, ele já está visível no céu, um pouquinho mais deitado já. E é interessante que se você pegar o ponto mais da cruz, os pontos mais que tem distância maior, e você traçar 4 vezes e meia essa distância aqui, você cai num ponto imaginário. Independente da posição que esteja o Cruzeiro do Sul, você pega a parte mais alta da cruz e a parte mais baixa, que é a crux e a G-crux, né, as estrelas, e você pega essa distância aqui e multiplica por 4,5, você acha um ponto, e esse ponto é um ponto que não tem uma estrela, é um ponto imaginário. E esse ponto, você traça uma perpendicular, você encontra o sul verdadeiro. Olha só. E essa distância entre esse ponto e o horizonte é a latitude também.
Então, você Caramba. tem duas informações. Aí encontra o sul e encontra a latitude. Enquanto que no hemisfério norte, com a estrela polar, você encontra o norte e a latitude, né? Ah, certo. Então, é um treino novamente. Ao mesmo tempo, o Cruzeiro do Sul ele tem um movimento que ele roda à noite, né? Então, se você aprende a observar ele, quanto que se ele está aqui e depois está aqui, tem um número de horas que ele leva para fazer esse processo. Então, você pode usar ele também como para medir o tempo. Perfeito. Como se Depois fosse a mesma coisa aqui, é quase um relógio, é um mega relógio que tem no céu, né? um ponteiro ao contrário, né? Quem roda é o relógio, não é o ponteiro. Exatamente, é um relógio ao contrário. Que legal, caraca, quer dizer, olha só, você imagina que eu, né, no alto da minha ignorância, achava que o Cruzeiro do Sul apontasse para o sul, né? E você vê que você pode tirar uma série de informações da constelação, né, dessa observação que você faz sobre essa forma interessante, hein, Pedro? Caramba, que legal, cara. O Cruzeiro do Sul foi descoberto, você vê que o Cruzeiro do Sul não é uma constelação conhecida no hemisfério norte. Só que quando começa a circunnavegar a África, eles começam a descer a África, indo para a Índia, né? Eles começam a ver uma série de constelações, quer dizer, vai sumindo a estrela polar, desaparece depois que passa a linha do Equador, e aí as referências têm que ser outras, né? E agora, e aí né? eles vão aprendendo com o tempo, né? Exato. Aqui é uma outra referência aí, pensando agora não no norte nem no sul, se a gente quiser achar o leste e oeste, né? Que é uma referência de uma estrela também bem conhecida para a gente no Brasil, que são as Três Marias, né? Muita gente já ouviu falar das Três Marias, que é o cinturão de Órion, né? Que na verdade faz parte da constelação de Órion, né? E se você conseguir no horizonte, né, ver quando nasce as Três Marias, dessas Três Marias, uma das estrelas das Três Marias se chama Mintaka. Quando essa Mintaka aparece no horizonte, exatamente, ela nasce no leste e se põe no oeste. Então, é uma maneira que você acha o leste-oeste através de uma constelação. À noite, né? À noite. Olha. Então, é mais uma referência. Então, assim como o Cruzeiro do Sul, a Estrela Polar, a constelação de Órion, existem várias referências, né? Para você ter uma ideia, os polinésios, eles memorizavam algo em torno de 200 estrelas, eles tinham que saber. Caramba, os navegadores polinésios tinham que ter uma memória boa, então, né? Tinham que ter. Estamos pedindo. Bom aí coletivamente, né? Porque é bom ter que tinha mais gente, porque às vezes um esquece uma, o outro sabe outra, né? É a memória coletiva, né? Verdade. Agora a gente está pedindo para o coletivo das tripulações a bordo também começarem a observar mais o céu também, né? Afinal de contas, hoje pode levar uma colinha. E aqui uma outra coisa, assim, voltando durante o dia, né? Aí você está durante o dia, é essa questão do sol, né? Aqui eu peguei um exemplo aqui da minha casa, aqui no campo, uma área rural. E você aqui, o que você está vendo aqui? Eu estou olhando para a mesma paisagem, tem duas árvores aqui, dois eucaliptos aqui, aqui estão eles, aqui estão eles. O que está mostrando essa paisagem? Que o sol, ele não nasce no mesmo lugar. Então aqui, por exemplo, o sol está na época do solstício de verão. Nossa, o Sol nasce ao lado direito dessas árvores. Quer dizer, aqui, desculpe, aqui, ó, nessa foto ele está mais à direita, aqui é o solstício de verão. Aqui é o equinócio. E quando o Sol fica aqui mais à esquerda, no meio dessas árvores, ele está no solstício de inverno. Então ele vai daqui até aqui. E depois ele volta de novo. E no meio do caminho é o equinócio. Então, quando você observa o Sol no horizonte, no mar, ele não é, o Sol não nasce no leste e se põe no oeste. Ele nasce no leste e se põe no oeste no equinócio, que é 21 de março, 21 de setembro. No solstício, ele vai nascer mais, solstício de verão, ele vai nascer mais para o sudeste, e no solstício de inverno, ele vai nascer mais no nordeste. Então, a gente tem que saber isso, que se chama-se amplitude, né? Qual que é a amplitude certo. Que o Sol nasce em relação ao leste-oeste. Às vezes, depende da tua latitude, isso muda pela latitude também. E da mesma maneira, aqui, essa foto é a mesma paisagem, as mesmas árvores, só que aqui, isso aqui não é o Sol, isso aqui é a Lua cheia. A Lua cheia também tem um comportamento semelhante de nascer ao longo do dia, ela vai nascendo, ao longo dos dias de um mês, ela também muda de posição, ela não nasce todo dia. Se você vê o dia que a Lua nasceu hoje, amanhã você vê, ela vai nascer cada dia quase uma hora mais tarde e vai nascer ou mais para a esquerda ou mais para a direita.
E isso também é uma informação importante para a gente achar os pontos cardeais. Quando que é o momento? Quando que a Lua nasce no leste? Quando que ela nasce no oeste? Quando ela nasce no sudeste? Quando ela nasce no nordeste, né? É como se existisse, vamos dizer assim, o equinócio da Lua, o lunastício, né? Uma coisa, um nome que nem sei se existe esse conceito, mas a gente tem que saber isso para achar os pontos cardeais também. E a gente pode observar isso em qualquer região, numa cidade, numa área rural também. Basta ter um horizonte, né? Ou um ponto de referência, alguma coisa que você saiba onde está acontecendo aquilo. Né? Isso, tem que ter um ponto de referência para você marcar. Por exemplo, o que eu tenho feito esse ano, aqui, aproveitando a pandemia, eu tenho, desde março, eu tenho feito o seguinte, eu tiro foto do nascer do sol no mesmo horário, 7 horas. Olha. Uma vez por semana eu tiro foto do sol. É muito interessante, porque não só ele não nasce no mesmo lugar, como a altura que ele está em relação ao horizonte não é igual. É, lógico. Também E vai ele mudar. vai formar um desenho, sabe? Se você conseguir juntar essas fotos, ele forma como um desenho interessante, né? Que é um tipo de que é chamado anamalena, que é um desenho de um infinito, assim, né? Um Como se 8, fosse né? uma lemniscata, né? Assim, Isso, lemniscata, é um desenho muito interessante, que é real. Se você juntar essas fotos, isso aparece. Que barato, Pedro. Caramba, ainda sobra para fazer uma obra de arte. Também para isso também. E assim, depois de tudo isso da astronomia, a gente também tem todo o desafio de aprender a observar outros fenômenos naturais que podem nos ajudar a nos localizar, né? Eu acho que, por exemplo, quem surfa está muito ligado em observação de swell, né? Mas saber a direção que ele está vindo, né? Se está em alto mar, você sabe a posição. Se você tem a marcação, o sol está nascendo, está meio nublado, você de repente tem que ver a posição das ondas para você. Se ficar nublado, você tem um referencial. É lógico que isso pode mudar, né? Mas se é um swell que tem uma certa estrutura, às vezes se mantém durante algumas horas, né? Você consegue. E você pode usar como referência também, né? Para manter a direção. Até você ter o sol de novo, ter a lua, o céu, né? Entendi. E quando você está mais perto da Terra, tem algumas aves marinhas, né, que saem de manhã, né, às vezes dormem no continente, viajam quilômetros, 20, 30 quilômetros às vezes, né, vão pescar, né, vão se alimentar no mar, né, pescar entre aspas, né, vão se alimentar no mar e vão voltar no final da tarde de novo. Então, você saber quais são essas aves. Tem aves que não fazem isso, né? A albatroz, por exemplo, tem ave que fica no mar, né? Mas tem muitas aves que vão em bando e voltam para a Terra. Então, você está perto da Terra pode te ajudar a saber que você está chegando, né? Tá Assim como alguns tipos de nuvens, alguns tipos de formações de nuvens específicas em cima de determinadas montanhas, quando tem uma elevaçãozinha, uma colina, uma montanha, de manhã cedo principalmente, algum tipo de nuvem bem específico se forma e também é uma indicação de terra, né? Você tem que aprender isso também. Então, ou seja, são várias coisas, né, que tem que ser usadas para você saber, né? E aqui, assim, terminando a apresentação, pensando um pouco só para ter assim, aqui é um exemplo da preparação, né? A gente tem que se preparar. Se você vai fazer uma navegação, se eu sei que nessa época do ano agora, no final de julho, né, começo de agosto, você tem uma posição entre Júpiter e Saturno bem fácil de observar para quem está olhando para o leste. Logo que se escurece, um pouquinho para cima do horizonte, você encontra esses dois planetas. E também tem um conhecimento que os planetas eles sempre nascem parecido com o Sol e a Lua, sempre próximo ao leste-oeste. E se põem próximo ao oeste, né? Nasce no leste e se põe no oeste. E a Lua pode estar próximo também, ou não, depende do dia, né? Mas o Júpiter e o Saturno são planetas que andam muito lentamente no céu. Então, eles vão ficar nessa posição um tempo razoável. Isso pode ajudar a gente a achar também o leste e depois o oeste, depende da hora, né? E aqui eu pus um desenho do Cruzeiro do Sul, né? E também o desafio, para quem não conhece, é achar o Cruzeiro do Sul, né? Às vezes as pessoas têm outros formações estelares que parecem com o Cruzeiro do Sul. Mas o Cruzeiro do Sul verdadeiro está próximo a essas duas estrelas, né? Rigil e Radar, que é chamado também como Alfa e Beta Centauro, que são muito brilhantes no céu. E fica fácil, assim, a partir delas duas, de você achar o Cruzeiro do Sul, para você, então, achar o Sul.
Então a gente tem que se preparar para uma navegação. Se você fosse navegar sem instrumentos totalmente, você tem que estudar muito bem aquele período que você pretende navegar, qual que é como que vão estar os planetas naquele momento, quais são as constelações que vão estar aparecendo, né, as estrelas principais, estudar determinadas horas da noite também, para você memorizar isso, né, antes de fazer a navegação. Observar várias vezes o céu e se acostumando com esses astros, né? Porque acho que também tem muita gente que olha o céu, olha aquela profusão de astros, né? E fica meio confuso, pô, o que é o que aqui e tal, e de repente você observando mais atentamente, você consegue começar a mapear e se acostumar com isso, né? Acho que fica como dever de casa, né, Pedro? Isso. Como tudo na vida, né, a gente vai estudando, vai aprendendo, né? Qualquer formação profissional, assim, com dedicação, né? E tempo, né? Eu acho que memorizar tudo isso é vivência. Quanto mais vivência a gente tem, mais a gente se lembra. Você teve uma vivência específica, é mais fácil de se lembrar de determinada configuração, né? Semana passada eu fui com essa questão do possibilidade de ver o cometa. Então, assim, muita gente estava tentando observar e eu fui mesmo acampar num lugar mais isolado. E você tem uma vivência, né? Quando você está acampando, você tem uma experiência, você está navegando, que ajuda a lembrar aquela configuração estelar do céu. Mas é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Imagina, não, essa é a ideia, Pedro, é a gente começar a falar sobre isso, né? Porque tem muita informação e a ideia aqui é só apresentar um pouco desse seu trabalho, da sua pesquisa, da sua vivência como tanto como agrônomo, a seu trabalho em si, né, na Terra, quanto também a translação disso para a navegação. Eu acho que para a gente, para o nosso público, para o pessoal que está aí assistindo, né, é fundamental, porque é uma ferramenta assim, muito poderosa, apesar de super simples, como você falou, né? E pode ajudar muita gente na hora do sufoco ali, né? Pô, falhou tudo, e agora? Como é que faz, né? Ou não estava me preparando para essa falha, e pô, mas eu sei onde como observar o céu, já tenho treinado. Então, acho que é uma provocação interessante para isso no futuro, né? Quem sabe aí, já estamos planejando, né? Virar um pequeno curso para o pessoal que navega, não é isso? Sem dúvida. Acho que esse é o desafio. A gente pode fazer tanto um início, né, de uma orientação, um pequeno curso online, que depois, quem sabe, pode também ter opções de fazer atividades de cursos vivenciais, né, seja a vela, seja numa canoa havaiana, seja em uma outra condição de barco, que a gente possa ter vivências mais concretas, né, e aí, com certeza, é um aprendizado maior. Eu acho que a maior mensagem diria assim, Pedro, que é o convívio com a natureza, né? Você vê esse nosso espaço de uma forma mais holística, né? Eu acho que é um chamado. Eu acho que todo esse momento da pandemia, né, muita gente ficou todo mundo ficando isolado, né, e eu acho que com certeza muita gente foi momentos de muita reflexão, né, de autoavaliação, de entender o que estava acontecendo, por que eu estou aqui na Terra, para onde eu vou, né. Eu acho que a navegação astronômica sem instrumentos é isso. No fundo, a gente está sempre buscando ter alguma coisa para se apoiar, né, na nossa vida, né. E, no fundo, a gente tem que aprender a navegar sem instrumentos na nossa vida também. Né? É sempre uma navegação meio estimada mesmo. Sempre uma navegação meio estimada. Legal, Pedro, bate-papo muito legal, muito bom. Tenho que te agradecer muito por isso, porque acho que é isso que você falou, no momento de pandemia, de isolamento, né? Tá todo mundo também ansioso para ir lá para fora, olhar o céu, e eu acho que isso aí que você falou é como uma pílula assim para a gente encarar isso e ver também com bons olhos, com otimismo aí o futuro. Vamos ver. Logo em breve a gente vai poder fazer, né, essas experiências lá fora e começar a observar o céu com outro jeito, valorizar mais, né, o céu. É isso aí, fica a dica. Obrigado, então, pelo bate-papo. Eu que agradeço. E boa noite. Logo em breve a gente se encontra de novo, né, aí no curso. Tudo dê certo. Isso aí. Maravilha. Pessoal,
brigadíssimo, então, também para quem assistiu aí até o fim. E não esquece, se você curtiu, né, dá um like aí no vídeo, inscreva-se no nosso canal e deixa a gente saber aí nos comentários, né, se você gostou desse assunto, como é que você agora está olhando o céu, né, de novo, e como é que a gente vai poder te atender aí no futuro. É isso aí, Pedro. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. E aí, curtiu esse bate-papo com o Pedro? Então inscreva-se no nosso canal, fique por dentro sempre de tudo que está acontecendo por aqui. Os conteúdos são sempre gratuitos e você pode consumir quando e onde você quiser. A gente também está trazendo um grupo de WhatsApp e você pode ficar sabendo sempre em primeira mão quando a gente trouxer conteúdo novo para o canal. É só se inscrever aí no link que a gente está deixando na descrição do vídeo. Nos nossos próximos cursos, fiquem ligados, a gente vai trazer aí cursos de navegação eletrônica com o Miguel Vigílio, que é especialista no assunto que a gente entrevistou no programa passado, e claro, o do Pedro, e aí em navegação sem instrumentos. Também estamos trazendo aí um curso de vela teórica para quem quer começar nesse ramo, digamos assim, e vai ser com o Juca lá da Escola Cusco Baldoso. Então fica ligado, vem com a gente, até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.